Fala galera dramática, aqui professor Hugo Veiga do Método Orion, e hoje a gente vai começar de fato a nossa análise da obra Ifigênia Aulis, daqui do nosso querido amigo Eurípides, né? Até então a gente estava falando o quê? Estava falando sobre mitologia, a gente estava falando sobre a Guerra de Troia, né? Que é bem específico o assunto que a nossa obra abarca. E agora eu vou começar então a falar da obra propriamente dita para vocês. Só que antes eu quero dar alguns assuntos introdutórios. Primeiro de tudo, vocês lembram quando eu falei para vocês sobre tragédia, que eu falei para vocês, tragédia é um caminho sem volta, lembra disso? E que a tragédia, ela vem através de... Lembrando que o teatron grego, ele é usado como uma forma de ensino, de ensinamento, né? Então, era uma forma que você tinha de reunir a população daquela polis, e quando eu falo população, não estou falando só em cidadão, eu estou falando em escravo, estou falando em mulher, estou falando uma pancada de gente que vai ao teatron para ter um aprendizado. Então o que acontece? Eu falo assim, ó, eu tenho um protagonista, um herói trágico, que vai ser um deus, um semideus ou um rei. No nosso caso aqui a gente tem um rei protagonizando a tragédia. E em algum momento ele comete um erro, ele comete uma híbris. A híbris, ela tem muito a ver, ela não é a mesma coisa, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas tem muito a ver com o conceito que a nossa sociedade ocidental tem de pecado. O que é o pecado? É uma coisa que é errada, é uma coisa que o agente sabe que é errada, mas que ele opta por fazer isso. Tá? Não é que ele não tenha saída, né? Quando você vai estudar, por exemplo, você vai estudar direito penal, você vai falar em estado de necessidade. O que é estado de necessidade? Vamos supor, o navio está afundando, esse exemplo clássico de estado de necessidade. O navio está afundando e só tem uma boia. E ou é você ou é o outro que sobrevive. Você pega a boia para você, né? E você não é culpado pela morte do outro, porque se o outro não tivesse morrido, quem teria morrido teria sido você. Então você não pode ser culpado por isso. Por quê? Porque você não tem escolha. É ele ou eu. Então o pecado, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com uma escolha que eu tomei e que eu poderia ter tomado outro caminho. Tranquilo? E é o que acontece aqui com o nosso amigo Agamemnon. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então o que acontece? Acontece a híbris, né? Híbris com H. É um termo grego, eu acho pouco provável a UNB cobrar esse termo de vocês. Ou se cobrar, lá no enunciado vai estar a híbris, que consiste na falha trágica. Falha trágica e híbris é a mesma coisa. A híbris, ela é a ultrapassagem do metron. O metron, que é de onde vem esse nosso termo metro, quando eu falo assim, eu meço 1,79 m, vem desse conceito grego de metron, que é a medida do comportamento. Cada pessoa tem uma medida de comportamento. E cada papel que você desempenha na sociedade, você tem uma medida de comportamento. Hoje você é estudante. Como estudante, você tem um metron, existe um comportamento que se espera de você. Daqui a algum tempo, você vai ser, sei lá, engenheiro. E como engenheiro, qual é o metron que se espera de você? Que você faça os cálculos corretamente para o edifício não desabar na cabeça das pessoas, porque isso mata as pessoas. Então você tem que ter... O metron é o bom comportamento, é o que se espera de alguém, é que você espera que você seja um cidadão honesto. Os romanos tinham um termo para isso, né? Bonus pater familiae, que é você ser o bom pai de família. É o que se espera do metron, tranquilo? E quando você ultrapassa esse metron, você comete a híbris, ou seja, você comete alguma coisa que você não devia ter cometido. E isso acontece em toda a tragédia. Existe um metron, esse metron não é respeitado.
Então, se ele não é respeitado, ocorre a híbris, e a partir da híbris existe uma consequência que necessariamente vai abater aquele que cometeu o método. Tranquilo? Outra coisa que eu falei para vocês foi que a tragédia se passa em um só dia. Até falei para vocês que tem uma canção do Chico Buarque, brilhantemente interpretada pela Clara Nunes, chamada Basta um Dia, que fala sobre isso, né? Que a tragédia grega, aí a gente falou lá em Aristóteles, ela tem unidade de tempo, espaço e local. Tempo, espaço, local, mesma coisa. Tempo, espaço e ação, desculpa. Então eu tenho a unidade de tempo, espaço e ação. O que isso quer dizer? Significa que cada minuto que se passa na ação, se passa um minuto no meu relógio aqui no mundo real. Não existe abstração de tempo. Espaço, a mesma coisa. Cada centímetro que você tem no palco corresponde a um centímetro da vida real. E como o espaço na vida real não troca, na tragédia também não troca. Na tragédia grega, né? Na tragédia grega clássica. Então o que acontece? Eu tenho aqui, essa ação aqui se passa no acampamento das tropas em Aulis. Então é sempre esse mesmo lugar que tudo vai se passar. Tranquilo? E ação, o que quer dizer unidade de ação? Eu tenho uma problemática só acontecendo. Qual é a problemática? É esse falso casamento de Ifigênia, que faz ela vir até Aulis, mas na verdade ela está para ser entregue em sacrifício por Agamenon à deusa Ártemis. Tranquilo? Então eu tenho essas três unidades. Então vocês vão ver que toda a tragédia, toda a narrativa se passa no mesmo espaço e se passa num dia só. Tranquilo? Vamos lá. A peça ela começa, galera, eu tenho aqui Agamenon conversando com um velho. Esse velho, aí também depende da tradução que você vai pegar, né? A minha tradução aqui traz velho. Esse velho, ele é um escravo. Lembrando que escravo na Grécia Antiga não tem nada a ver com o escravo que aconteceu aqui, com a escravidão, melhor dizendo, que aconteceu aqui no Brasil na época do Império, do século XVI ao século XIX aqui no Brasil. Não tem nada a ver, é uma outra realidade que o escravo grego vive, tranquilo? Então o Agamenon está conversando com o velho, lembrando que o grego, toda essa história que eu contei para vocês da Guerra de Troia, de Helena e Clitemnestra, que são filhas de Leda, né? Nasceram do ovo, do cisne, tudo isso que eu contei, se você não viu, está no meu vídeo anterior sobre isso. Tudo isso que eu contei, o cidadão grego ele já sabe disso naturalmente. Então eu tenho aqui um prólogo na peça, e esse prólogo vai só situar a plateia onde é que eu estou. Ou seja, começou a peça, Agamenon está dando as instruções para o escravo, todo mundo já ele já tinha mandado uma carta para Clitemnestra trazer a Ifigênia, então eu estou nesse ponto. Ele está ali acampado perto de Aulis, esperando o vento. Lembrando, o que está acontecendo nesse momento? Ele está pronto para embarcar com as tropas, eles vão a Troia. Lembrando, Troia nessa tragédia muitas vezes é chamada de Ilion. É chamada de Ilion, cidade de Príamo. Príamo é o rei de Troia. Então é tudo a mesma cidade, ok? Cidade de Príamo, Ilion, é tudo a mesma. Ilion, inclusive, daí vem a Ilíada. O poema de Homero, o nome do poema vem daí. Ilion vem a Ilíada. E Odisseia vem de Odisseu. Mas Odisseia não tem diretamente a ver com a nossa conversa, não. É porque esse papo de mitologia você vai falando, você vai espalhando, você acaba indo embora. Então vamos focar aqui no nosso trabalho. Então o povo já está sabendo, é isso que está acontecendo. Então o que aconteceu? Só para situar vocês. Ele está acampado ali em Aulis, e não há vento, porque ele fez uma caçada por ali e não ofereceu ofertas a Ártemis. E Ártemis ficou furiosa. Lembra para vocês que eu falei
que a guerra de Troia ela é uma teogonia, ou seja, é uma guerra que os deuses tomam partidos. Então, a própria Afrodite, lembra? Afrodite foi quem deu a mão de Helena, foi quem deu o amor de Helena para Paris. Então, Afrodite, ela fica lutando do lado de Troia. E é lógico que Hera e Atena, que não foram escolhidas como as mais belas, estão contra. Então, elas vão ajudar Agamemnon, vão ajudar Menelau, melhor dizendo, né? Que é o protagonista da batalha, muito embora o protagonista da tragédia seja Agamemnon. Mas, assim, a batalha, quem faz a batalha acontecer é Menelau, que é irmão de Agamemnon. Então eu tenho os deuses também estão em lados opostos. Isso causa uma confusão muito grande entre os deuses. Então ele está ali e Ártemis, em vingança por não ter recebido a oferta dela, ela faz que os ventos cessem. Então não tem vento para empurrar os barcos até Troia. E ele está ali esperando. E as tropas estão ali. Isso tem um custo, né? Você tem um custo de alimentar a tropa, você tem um custo de ficar parado com a tropa. Tanto um custo financeiro quanto um custo de desgaste da própria tropa. E ele está ali esperando os ventos virem. E chega ao conhecimento dele, através do adivinho Calcas, chega para ele que é só a oferta da própria Ifigênia que vai trazer esses ventos. Então ele manda uma carta para Clitemnestra, trazer a Ifigênia para Aulis, para ele poder sacrificar. Só que como ele sabe que Clitemnestra não vai querer trazer a própria filha, Clitemnestra é a esposa de Agamemnon, mãe de Ifigênia, mãe de Electra, daí vem o complexo de Electra, né? E ela sabe ele sabe que Clitemnestra não vai querer trazer a filha de bom grado para ser ofertada a Ártemis. Então o que ele faz? Ele inventa um casamento, ele inventa que ele conversou com Aquiles e Aquiles topou se casar com Ifigênia. Então traz Ifigênia para Aulis, que ela vai se casar aqui em Aulis antes de Aquiles ir para a guerra. E ela vai toda feliz, né? Aquiles é filho de Tétis, que é deusa. Então, assim, ela vai se casar com um semideus. Olha que grande honra para ela. Ela que é humana, se casar com um semideus, que grande honra isso é para Ifigênia. E Clitemnestra fica orgulhosíssima, fica felicíssima com isso e leva Ifigênia de boníssimo grado. Isso aconteceu antes da nossa tragédia começar. Quando a tragédia começa, Agamemnon está conversando com o velho e dizendo assim, ó, leva outra carta para Clitemnestra, desfazendo tudo, mandando ela não trazer Ifigênia para cá porque eu me arrependi. Eu não quero mais ofertar a minha filha para Ártemis. Não importa o custo que isso vai me trazer. Eu não vou ofertar a minha filha. Só que, e aí ele dá essas instruções para o velho aqui no iniciozinho do texto. Isso aqui é o prólogo da peça, ou seja, é o que acontece antes da ação propriamente dita. Tanto é que você vê que sequer o coro está aqui. O coro na tragédia grega, ele representa sempre uma coletividade. E aí depende de que tipo de coletividade. Aqui é uma coletividade de estrangeiras que está ali ali por Aulis. Estrangeiras, obviamente, na visão de Agamemnon. E curiosamente, é um coro de mulheres. Aí você vai me perguntar assim, professor, mulher fazia teatro na Grécia Antiga? Não, mulher não fazia teatro na Grécia Antiga. Ou seja, eram homens com máscaras. O teatro da Grécia, ele é tradicionalmente um teatro de máscaras que cobrem o rosto inteiro. E essas máscaras têm um nome específico de persona, daí vem o termo personagem que a gente usa tanto no teatro.
e vem palavras em português, como personalidade, pessoa, tudo isso tem a origem grega da palavra persona, que é aquela máscara que os gregos usavam no teatro clássico. E aí você vê que aqui no prólogo sequer eu tenho o coro ainda. Ou seja, isso é um prólogo, está acontecendo antes da ação. O poeta Eurípides, no caso, ele está apenas localizando a plateia no que está acontecendo. Tranquilo? E aí ele dá essa carta e fala para o velho, ó, Clitemnestra vai reconhecer por causa do selo, é aquele selo parece uma cera de vela que eles colocavam para identificar de onde vinha a correspondência. Então ele vai reconhecer através do selo, vai lá e leva. É uma contra-ordem e é para Clitemnestra me obedecer, é para não trazer Ifigênia para Aulis. E ele lê o que ele escreveu para o público ficar sabendo que está na mensagem e manda o velho levar. E aí, quando o velho entra, a gente tem o párodo. O párodo, eu também não espero que a UNB cobre esse vocabulário grego de vocês, não. O párodo, ele é a entrada do coro. Então, tem aqui esse tipo, eu tenho, no finalzinho aqui do prólogo, tem Agamenon falando, né? Nunca existiu alguém imune ao sofrimento. Aí vem um texto logo em seguida, assim, Agamenon entra em sua tenda e o velho sai correndo. Chega o coro. Esse texto, ele existe em vários, esse tipo de texto, existe em vários textos teatrais. É o que a gente chama de rubrica. A rubrica, ela não é para ser falada durante a encenação. Isso é para acontecer. É uma indicação do autor do que está acontecendo na encenação. Tranquilo? Então ninguém vai chegar lá e falar assim, Agamenon entra em... Não, o Agamenon vai entrar na tenda, o velho vai sair, ou seja, o palco vai ficar vazio e o coro vai entrar. Tranquilo? E a essa entrada do coro a gente chama de párodo. E o coro vai entrar e vai declamar alguma poesia. O párodo e os estásimos, que são essas outras interferências do coro, mas a gente vai falar sobre os estásimos depois, eu nunca vi a UNB cobrar na prova. Nunca vi isso acontecer e acho pouco provável, porque os episódios são muito mais legais de cobrar do que o párodo e os estásimos. Para você que nunca viu uma prova da UNB, é muito, 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 muito provável que a UNB ponha um trechinho da tragédia, um diálogo de Agamenon com Clitemnestra, sei lá. E depois desse trecho que vem os itens. Eu nunca vi a UNB cobrar párodo e estásimo. E, de fato, por que eu acho um pouco difícil? Porque ele vem de uma forma muito poética, falar inclusive de outros elementos mitológicos que não esses que eu citei para vocês, que são os que dizem diretamente respeito à tragédia. Então aqui, por exemplo, perto de um deles, ao lado do carro, voava o filho de Peleu e Tétis, como se suas armas não pesassem. Quem é o filho de Peleu e Tétis, sacou? Você precisa saber Na verdade, aqui está meio fácil para a gente, porque é Aquiles, né, que está aqui na tragédia. Mas ele traz outras filho de Ares, que os mortais admiram, e o filho de Laertes, procedentes de uma montanha em Nireu. Cara, quem é essa galera? Então, assim, fica complicado para o aluno de ensino médio tá bastante por dentro disso. Então, eu não vejo a UNB cobrar o paro dos estásimos, tranquilo? Mas tome cuidado, porque tem gente que fala assim, o que é coro, a UNB não cobra. Isso não é verdade. O coro, muitas vezes, principalmente em Eurípides, o coro interage
muito com os personagens. Então, não vai nessa, se é o Coro falando é desimportante. Não, não é. Tranquilo? E aqui ele vai falar muito aqui sobre o casamento de Tétis, vai falar sobre Ártemis, que foi ofendida, o casamento de Tétis, que foi onde aconteceu a história da maçã de ouro, tranquilo? E é um poema, é um poema sobre a mitologia. É lógico que na tradução para português a gente deve perder muito, eu não falo grego, mas acho que em grego deve ter um valor muito maior esse párodo. Então entrou o coro. Depois que entra o coro, começa a tragédia propriamente dita, depois do párodo, né? E aí eu tenho o velho conversando com Menelau. E Menelau tá dando uma bronca no velho, porque o velho tá levando essa carta para Clitemnestra para desfazer tudo. E Menelau fala assim, cara, se a gente não lembrando, Menelau é o esposo de Helena, ou seja, ele está querendo ir a Troia buscar a Helena de volta. E caramba, se a gente não tiver os ventos de Ártemis, a gente não vai conseguir chegar a Troia. Então o único jeito é que Ifigênia vem. Então essa carta mandando Clitemnestra não trazer Ifigênia não pode chegar lá. E de fato Menelau, que é rei de Esparta, ele traz ele pega a carta do velho, abusando dessa autoridade de rei dele, tira a carta do velho para não ser entregue. E o velho, ele foi mais adiante um pouquinho na tragédia, a gente vai descobrir que ele foi dado como parte do dote a Agamenon, ou seja, ele pertencia à família de Clitemnestra, e quando Clitemnestra se casa com Agamenon, esse velho vai como dote. Então a fidelidade dele, tá? E esse velho, esse escravo, ele é muito marcado pela fidelidade dele. Então a fidelidade dele tá com Agamenon. Então assim que ele não pode entregar a carta, ele falou, ó, Agamenon, foi isso que aconteceu, eu não consegui entregar a sua carta. E aí, Agamenon chega, né? O velho fala isso pra ele. Só um instantinho aqui, galera, que eu preciso pegar um pouquinho mais de água, que a garganta tá ruim hoje. O velho fala isso pra ele e a gente passa a ter um diálogo entre Agamenon e Menelau. E aí o que acontece? Menelau, ele quer de toda forma que Agamenon ofereça a Ifigênia em sacrifício. E Agamenon fala assim, cara, é minha filha. Você não pode me pedir o sacrifício da minha filha. Isso é demais para você pedir para qualquer homem. E Menelau fala, mas se de um lado é a sua filha, do outro é a minha esposa. Eu preciso resgatar a minha esposa. Lembrando que Helena foi por vontade própria. Tranquilo? E é uma das coisas, inclusive, que Agamenon fala, vira assim, cara, tipo, você é chifrudo, cara, procura outra mulher. Não vai ser difícil achar outra mulher que queira ser rainha de Esparta. Então deixa Helena de lado e vamos embora, deixa essa história quieta. Só que, por um lado, a essa altura, a galera, os soldados já toparam, já compraram a ideia de ir para a guerra. Então, a galera fica... Ele tem medo de deixar a galera desapontada, porque aí, pô, você mobiliza tudo para chegar até em Aulis. Chega em Aulis, não, vai todo mundo para casa? Pô, não é assim, cara. E o medo que ele tem, que Agamenon tem, é dizer assim, ó, galera, para ir para Troia, a gente precisa pegar o mar, e como Ártemis não vai nos dar vento para chegar até lá, vai todo mundo para casa, beleza, era brincadeirinha, não vai rolar mais guerra. E a galera vai ficar revoltada com isso. E Menelau fala, mas a gente não precisa falar isso pros soldados.
A gente pode dar uma outra desculpa qualquer. E Menelau e Agamenon responde para Menelau, cara, lembra que quem nos falou isso foi o adivinho Calcas? A raça dos adivinhos é engraçado que isso é recorrente em algumas tragédias. É dizer assim, cara, os adivinhos são corruptos. Os adivinhos são uma raça que não presta, eles são aproveitadores. Isso em algumas tragédias acontece. E Agamenon fala, cara, se a gente disser isso para os soldados, Calcas vai dizer a verdade. E aí os soldados vão se virar contra a gente. Então a gente não pode dizer isso. E aí a gente tem essa discussão entre os dois irmãos. Acaba que, no final das contas, Menelau acaba revoltado com Agamenon, dizendo assim, pô, se você que é meu irmão não vai me ajudar, eu vou ter que procurar ajuda em outro lugar, mas eu não vou desistir da Helena. E Agamenon termina esse episódio, na verdade ele não termina o episódio, mas tá para terminar, maldizendo Paris. Por que ele maldiz Paris? Porque Paris foi quem levou Helena para lá, ou seja, se Paris não tivesse levado Helena para Troia, Agamenon não estaria nessa situação. Tranquilo? E aí a gente tem outro medo que eles têm, é o medo de Odisseu. Que Odisseu, lembra que eu falei para vocês que ele chegou a se fingir de louco para não ir para a guerra e descobriram que ele estava plantando sal e puseram na frente do carro que ele estava plantando sal, puseram o filho dele para ver se ele continuava a empurrar o carro, né, para plantar sal, matando o filho dele. E aí quando ele viu que o filho estava lá, ele não empurrou o carro. Então viram que ele não estava maluco, ele teve que honrar aquela aliança, lembra? Que se algum dia Helena for tirada do escolhido dela, todo mundo tem que ir atrás, isso está no vídeo anterior também. E outra ira que eles vão ter que enfrentar é a de Odisseu. Então assim, ele tá em maus lençóis de verdade. Então a gente tem esse embate entre os dois irmãos. Menelau meio que entende Agamenon no final, dizendo que o mal que está sobre Agamenon é temível, porque ele está, como a gente diz hoje em dia, entre a cruz e a espada. E Agamenon está tentando alguma forma de salvar Ifigênia. Agora, lembra que eu falei para vocês que a tragédia é um caminho sem volta? Pois não. Uma vez que ele cometeu a híbris, ou seja, que ele ofendeu Ártemis, ele não tem mais como voltar nisso. Ele já decidiu ofertar a filha em honra a Ártemis. E a híbris, ao contrário do pecado, lembra que eu falei para vocês que tem muito a ver, mas tem um ponto que é diferente. O pecado, na nossa concepção, ele tem perdão. Para a híbris não tem. Quem comete a híbris necessariamente vai sofrer a consequência. Por isso que a tragédia é um caminho sem volta. E não importa o que o herói trágico faça, ele vai sofrer as consequências da escolha dele. Então eu tenho aqui, eu chego ao primeiro Stásimo. Stásimo, lembra quando vocês estudaram na física estática? O que é estática? É o contrário da dinâmica, não é isso? A estática tem muito a ver aí, vocês que vão querer ser engenheiros civis aí no futuro, a estática tem muito a ver com a engenharia civil. Ou seja, o que você faz para as coisas ficarem paradas? Estásimo, estática tem a mesma origem, tem a mesma etimologia, tranquilo?
Então eu tenho aqui o coro com mais um poema mitológico, e eu tenho, no finalzinho, eu tenho o coro narrando a chegada de Clitemnestra e Ifigênia. Então ele vai, por isso que eu falei para vocês, não achem que o que é coro não vai cair, não é isso. Então eu tenho aqui, como é grande a aventura dos grandes, estão chegando a princesa Ifigênia, filha do rei, e a nobre Clitemnestra, filha de Tíndaro, que é o cara que era o esposo de Leda, Leda que pariu os 2 ovos, lembra disso, né? De um ovo nasceu Helena e Pólux, do outro ovo nasceu Clitemnestra e o irmão dela, me foge o nome dele agora, e Castor. E aí tá falando aqui que elas estão chegando, tranquilo? E aí Clitemnestra chega e ela pergunta pro coro, né, para as mulheres do coro, onde é que está o Agamenon, né? Ela quer encontrar Agamenon logo, que trouxe essas notícias que traz essa ordem para Clitemnestra. E Ifigênia tá doida para rever o pai, porque assim, a última vez que ela viu o pai estava indo para a guerra, e ela tá doida para rever o pai. E junto com Clitemnestra e Ifigênia vem o menino Orestes, que também é filho de Clitemnestra e Agamenon. E por que é interessante a gente ver Orestes aqui? Porque Orestes, a plateia sabe disso, depois da Guerra de Troia, a guerra dura 10 anos, depois de não sei quantos anos ainda para Orestes voltar para casa, ou seja, Agamenon voltar para casa, ou seja, quando Agamenon volta para casa, Orestes já é adulto. E nessa, inclusive tem uma tragédia chamada Clitemnestra, que... É Clitemnestra o nome da tragédia? Eu acho que é. E nessa... Não, é Agamenon, desculpa, de Ésquilo. É Agamenon o nome da tragédia. E nessa tragédia, ela narra a morte de Agamenon. Tranquilo? E quem mata Agamenon é justamente Orestes. A plateia já sabe disso, que mais adiante Agamenon vai morrer pelas mãos de Orestes. Então é legal você ver Orestes criança aqui, encontrando o pai no acampamento. Mas isso tudo eu vou deixar para esse encontro de Ifigênia com o pai, eu vou deixar para falar para vocês depois, porque a gente já estourou no tempo de hoje, beleza? Galera, obrigado aí pela companhia de vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo. Falou!